Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos, muita paz no coração. E vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. E uma mensagem que é boa para amanhã, segunda-feira. Início de expediente. No início de mais uma etapa de atividades profissionais, na abertura do expediente diário, faça uma pausa mental para conversar com Deus. Pense nos chefes, nos demais companheiros, envolvendo a todos com vibrações de afeto, gratidão e otimismo. Todos aqueles que hoje se aproximarem de você estarão basicamente necessitados da sua melhor consideração. Trabalhe com amor. Seja qual for a sua função, em cada dia renovam-se excelentes oportunidades para você. Tente fazer o melhor que puder. Você é convidado a colaborar com o progresso e com a paz, para o benefício de todos. Vamos sempre ter isso em mente, que a paz começa dentro de nós e se espalha pelo mundo. Não vamos ficar esperando que a paz chegue como por encanto, que os outros nos tragam paz. A paz nasce dentro do nosso coração, do nosso espírito, da nossa mente. Então vamos para o livro dos Espíritos, que Kardec perguntou. Qual a utilidade que encontra um espírito na sua encarnação quando o corpo morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Eu diria que vai um pouco mais além. Não vou discutir com o espírito de verdade, né? Mas muitas vezes é aquele períodozinho que faltou de uma outra existência que o espírito vem para terminar aquela jornada dele. É uma prova para os pais, principalmente. Para o espírito, é um término, não é, como ele diz, a importância é quase nenhuma, mas existe uma importância para isso que ele teve ali. E se for necessário, ele vai encarnar num outro corpo, numa outra oportunidade. Bom, necessário sempre é mesmo, né? A não ser que ele seja um espírito quase perfeito, que não precisa mais encarnar. Mas na maioria dos casos, 99% dos casos, ele precisa reencarnar mesmo. Então, é isso. Quer dizer, tudo tem o seu motivo, né? Nada acontece por acaso, principalmente nessas questões difíceis da gente entender. E vamos então para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem de hoje do capítulo Sede Perfeitos também é assinada com uma mensagem de ontem por François-Nicolas Madeleine, que aqui ele está identificado como Cardeal Morlot, e foi transmitida em Paris em 1863, assim como a outra. Deve ter sido na mesma época. E essa tem o título Os Superiores e os Inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que se tem de prestar contas
por aquele que se ache dela investido. Não julgue que ela lhe seja conferida para proporcionar o prazer de mandar, nem conforme se supõe pela maioria dos potentados da terra como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma coisa nem outra, pois que deles é retirada quando apraz a Deus. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo até a do soberano sobre seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometem. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, então, falir em seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que fizeste dessa autoridade? Que males evitou? Que progresso facultou? Se lhe dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da sua vontade, nem instrumentos dóceis aos seus caprichos ou à sua cupidez. Lhe fiz forte e lhe confiei os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. O Espiritismo ensina que se hoje eles lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os tenha tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode se considerar dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, pois sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as do outro. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a se resignar, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, tão necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o
o sentimento do dever, oriundo da sua fé, a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica numa dívida que mais cedo ou mais tarde terá de pagar. E é isso. Muito, muito certo. A gente tem que desempenhar os nossos deveres, as nossas obrigações, seja como chefe, seja como subordinado, da melhor forma, sempre se pautando na máxima de Jesus: faça aos outros o que quer que seja feito para você. Faça aos outros como gostaria que fizessem para você. E isso não tem erro. Se você quer ser bem tratado, tem que tratar bem. Se você quer respeito, tem que respeitar. E ter sempre em mente que as situações da vida são provas para a gente, prova de humildade, prova de resignação, prova de que a gente está aprendendo a lidar, a respeitar os outros, a viver em comunidade com amor. É isso. Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Martins Coelho. Simples notas. Alma apoiada na fé que entende, trabalha e avança, onde aparece o fracasso, encontra nova esperança.